Estamos aqui só aguardando o ok das câmeras para a gente poder começar a entrevista coletiva, o Papo dos Técnicos, com o Claudinei Oliveira. Arrocha aí, então, pode ir, vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Claudinei Nandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu queria saber o que aconteceu no intervalo do jogo. O Vila voltou com uma postura muito diferente no segundo tempo, você fez 2 alterações. Qual foi a conversa que vocês tiveram no intervalo? O que te motivou a fazer 2 alterações, mesmo saindo para o intervalo com uma vitória parcial de 1-0? Então, a gente fez... Perdão que minha tosse está meio ruim. A gente fez as alterações táticas, né? Foi o que eu falei tanto para o Matheus quanto para o Caio Dantas. Não eram alterações técnicas, sim táticas. A gente fez, mais uma vez, saímos na frente jogando com os 4 na linha da frente, né? Com os 4 atacantes. Mas a gente entendeu que, como o Sampaio joga um time joga muito de segunda bola, a gente colocando o Igor ali como um médio, né? Fazendo um 4-1-4-1, a gente ganharia mais uma linha para brigar pela segunda bola. Então, as segundas bolas que a gente estava perdendo no primeiro tempo, a gente começou a ganhar com o Souza e com o Igor. Né? E o Ronald pelo Matheus, a gente está no processo de colocar o Ronald em condição de iniciar o jogo. Então, lá em Campinas ele entrou um pouco menos, ele entrou 45, talvez o Chapecó comece como titular. Né? A gente está num processo aí com o Ronald e o Matheus, enquanto isso tem dado conta. Então, as trocas, sim, não conversa, não estava faltando competitividade, o time estava correndo, estava lutando. Que a gente achou que precisava de um ajuste técnico, tático, aliás. Então, a gente trocou ali, fez um tripé ali com o Ralf, Igor e Souza, né? E colocamos o Ronald para ter mais um cara de velocidade ali, para tentar fazer o segundo gol. Graças a Deus, logo no início, fizemos o segundo, depois fizemos o terceiro, construímos a vitória, né? Não foi um jogo fácil, foi um jogo difícil. A gente construiu a vitória, conseguiu vencer e mostra a força do elenco, né? Que a gente está precisando dos caras que a gente põe eles em campo, eles estão dando a resposta. Boa noite, Claudinei. Parabéns pela vitória, Roberto Baronil, Rádio Difusora. Vitória importante, embora o primeiro tempo não foi, né, aquilo que a torcida esperava. O Vila suou bastante para abrir o placar ali com o Donato. Segundo tempo deslanchou, deitou e rolou. Perdeu mais oportunidades aí, poderia ter ganhado de 4, 5. Mas a derrota para a Ponte foi um incentivo a mais para que o Vila jogasse com tanta garra essa partida de hoje? Quando você perde, né, você tem 2 opções. Ou você se abate, ou você volta, reage e mostra que você pode fazer de novo o que você vinha fazendo até então. Então, na palestra eu já falei para eles, não acho que a gente não competiu contra a Ponte, a gente competiu, a gente correu, só que em algum momento a gente correu errado. Né? E hoje, com o apoio do nosso torcedor, a gente tinha que correr, mesma coisa que a gente correu os outros jogos aqui, brigar por todas as bolas, sem perder a organização, que é o mais importante, né? Porque a Ponte, apesar de ter perdido de 1-0, a gente não perdeu de 2, 3, porque a gente continuou organizado. Então, a equipe organizada e competindo na Série B é a receita para vencer. É um jogo muito difícil, a gente sabia. O Sampaio veio de uma vitória fora de casa contra o Chapecoense. É um time que é aguerrido e assim, é um time que tira... a gente tem uma das características principais do nosso time, é a gente roubar a bola. A gente rouba a bola muito ali no campo de ataque, a gente pressiona muito. E como a equipe deles tira a bola logo e joga na segunda bola, a gente teve pouca chance de roubar a bola ali, que é uma característica nossa. Né? Então eles faziam a primeira bola longa com o goleiro, brigavam pela segunda. Então a gente perdeu um pouquinho o controle do jogo por isso. No segundo tempo, como eu falei, a gente procurou corrigir, vencemos bem o jogo. E eu acho que mostrou que a derrota não nos abateu, ninguém perdeu a confiança em ninguém, todo mundo continuou lutando. Conseguimos aí primeiro o nosso torcedor com mais 3 pontos. Boa noite, parabéns aí pela campanha. Queria saber como é que está a sua saúde, né? Depois daquele tempo internado com a pneumonia, a gente vê você um pouco rouco ainda, tossindo de vez em quando. Queria saber como está o tratamento, se você está tomando ainda medicamentos. Semana que vem 2 jogos, amanhã viagem cedo para Chapecó, muito frio lá sempre. O Vila não vai ter uma hora aí que vai ter que poupar o treinador também, não? Penso que não, né? Tomara que não. E peço a Deus que não. Mas realmente é complicado, né? Pneumonia não é uma coisa fácil, né? E a gente saiu meio que... Já saímos da pneumonia para o jogo de CRB, com chuva, com tudo, né? Então, assim, eu estou me tratando em termos de medicamentos, sim, mas em termos de cuidado... Né, eu estou fazendo um pouquinho mais do que eu devia fazer, porque a gente tem que estar aqui no dia a dia, tem que estar no sol ali para trabalhar, tem que estar no sereno quando o jogo é à noite. Então a gente às vezes abre um pouquinho mão até da saúde para tentar ajudar, né, tentar colaborar. Avião, é tudo, né, não tem jeito. A gente não tem como dizer, se for Chapecó é um lugar frio, a gente tem que tomar as precauções, estar bem agasalhado, mas não dá para a gente ficar se omitir de estar presente, né? Eu acho que é importante a nossa presença. E essas coisas, a tosse ainda persiste um pouquinho, a voz... A gente sabe que não pode abusar da voz, mas na beira do campo não dá para você não gritar, não chamar os caras ali. Então a gente tem que
aos pouquinhos ir melhorando, ter os cuidados necessários, né? Agradecer ao pessoal a equipe do Dr. Fabiano no Hospital Nisrace lá, que me tratou muito bem. Dr. Fabiano, as enfermeiras, pessoal que limpava o quarto, que levava comida, enfim. Todo mundo lá me tratou muito bem, foi muito bem atendido, né? Até você me deu a oportunidade agora de agradecer a eles. E devem estar meio bravos aí, que estão vendo que eu não estou 100%, onde já era para estar, talvez, mas o futebol é assim, a gente às vezes abre mão da saúde, de convívio com família, e tem que estar aqui no dia a dia para tentar ajudar. Claudinei, boa noite. Paulo Massad, Band News Goiânia. E você até começou na sua primeira resposta a falar um pouquinho do grupo, né? E eu gostaria que você falasse, porque a campanha do Vila é excelente na Série B do Campeonato Brasileiro, e sempre que você altera, o jogo da Ponte foi atípico, mas nos demais jogos todos, sempre que você altera, o time não cai ritmo, não cai intensidade e não cai na parte de criação, de construção, de qualidade também. Até que ponto tudo isso está te dando tranquilidade nessa caminhada na Série B? Parabéns pela vitória. Boa noite. Obrigado, Massad. Como a gente falou anteriormente, né, a gente tem que elogiar o trabalho feito pela diretoria, né, pelo Frontini, pelo presidente, pelos vice-presidentes aí que contrataram e reforçaram bem a equipe. E hoje a gente tem muitas peças aí. O Cristiano mesmo é um menino que vem treinando bem, a gente está louco para colocar em campo. Só que o Ralf não é incansável, né? Hoje, como ele tinha amarelo, fez 2 faltas ali, a gente optou por não correr se o Ralf ser expulso. Né? O Celério, a gente conseguiu dar uma oportunidade de jogar mais um pouco. Enfim, todos têm merecido, todos têm se dedicado bastante, né? E todos têm tido atenção na comissão técnica. Acho que o mais importante é isso. Né? Eu não posso querer simplesmente fazer a troca, aí entra lá e faz isso. Se o jogador não treinou a semana inteira, ele não sabe o que tem que fazer. Então a gente fez a semana um trabalho de bola parada, onde todos participaram. Né? A gente faz os trabalhos táticos, todo mundo faz a parte ofensiva e a defensiva da mesma forma. Então, seja com 2 volantes lado a lado, com uma trinca, um tripé no meio de campo, como a gente fez hoje, um 4-1 sem bola e 4-3-3 com a bola, eles estão aptos a fazer. Então, o jogador tem qualidade, entende o que tem que ser feito, está sendo dado atenção a todos eles. E ainda tem um grupo forte, todo mundo motivado, né? Que não adianta. Se tiver tudo isso, o jogador não quiser, não tiver afim, não vai. E aqui no Vila todo mundo está muito afim, todo mundo está se dedicando bastante. Você vê a alegria deles aí, cada gol, todos comemoram, não importa. Hoje alguns não entraram, né? Outros entraram e participaram do jogo ativamente. E a gente sabe que é assim que a gente constrói um grupo vencedor. Usando todos, acreditando em todos. Né? O Gelado fez uma assistência, é um cara que a gente tem trabalhado bastante cruzamento com ele, orientado. Hoje fez um belo cruzamento com o Donato. Então, a ideia nossa é fazer todos evoluírem, né? A gente evoluir como grupo. Boa noite, Claudinei, Aurélio do Bancada Colorada. Eu gostaria que você falasse sobre a ausência do Lourenço, o impacto que foi no início do primeiro tempo, até pela característica diferente do Souza, e vendo o volume de jogo do Vila no segundo tempo, como o Vila conseguiu ser bem superior ao Sampaio, se há possibilidade, às vezes, de a gente jogar com 3 volantes ou com mais um meia de armação, ou se analisar de adversário para adversário, de jogo para jogo. Então, boa noite. Eu estou aberto a todas as possibilidades, né? Como eu falei, eu quero sempre ganhar jogo. A gente monta o time para ganhar os jogos. E aqui no grupo não tem vaidade. Se a gente tiver que tirar um centroavante, botar mais um meia, mais um volante, a gente vai fazer tranquilamente. Né? Eu acho que o Lourenço muda um pouquinho a característica, né? A gente falou, um lance mais de condução de bola. A gente ganha com o Souza no confronto ali, no pé na bola. O Souza é muito forte, na marcação muito firme. Tem um ótimo jogo aéreo, né? Um cara que sempre que a gente precisou jogou muito bem. Né? Então, a gente perdeu um pouquinho nesse entrosamento. Ralf e Lourenço já estavam jogando dessa forma, mas eu acho que o Souza fez um baita jogo e não fez a gente sentir falta do Lourenço, né? Apesar do Lourenço ser titular e deve retornar no próximo jogo. Mas a gente pensa assim, em várias situações, mais uma vez, né? Bom frisar que a gente fez o gol e fez 1-0 com 4 atacantes, né? Mas não quer dizer que a gente vai esperar um dia, não fazer mais gol para trocar. Vamos analisar a Chapecoense com calma, né? E se a gente tiver que colocar um meia ou fazer um tripé ali, uma trinque, jogar um pouco cada centroavante ali, até para preservar um pouquinho os dois, estão com uma carga de jogo, uma minutagem alta, a gente vai fazer sim. Eu não tenho esquema fechado, fixo, né? Você vê que alguns jogos a gente precisou botar alguém, a gente pôs o Naninho, fez 2 volantes, hoje o jogo pedia, né, o Igor, porque estavam com 2 volantes no meio, então a gente encaixaria ali, ganharia a segunda bola, a gente botou o Igor, né? E o Naninho entende, quando entrou, correu e colaborou também. Então a gente faz as coisas de acordo com o jogo pede, buscando sempre a vitória. Claudinei, boa noite. André Guimarães do Globo Esporte. Depois desse gol e da boa atuação depois que entrou, o Igor Henrique briga mais forte pela titularidade. Como é que está a condição física dele? Aguenta os 90 minutos hoje? A condição física dele melhorou bastante, né? Logo que ele chegou do Água Santa, eles vinham
uma pegada forte lá, jogos decisivos. Ele jogou os últimos jogos ali meio lesionado, né? E aí chegou aqui, teve que tratar, teve que ficar de fora, mas acredito que ele já suporte, sim. Se não aguentar 90, aguenta próximo de 90. Hoje, com 5 substituições, o jogador nem precisa jogar 90, né? Dá para fazer 5 trocas. Eu acho que sempre que o jogador pisa no campo, ele tem que fazer isso, tem que mostrar que quer jogar, né? E vai lá, botando um tijolinho ali, buscando a titularidade. Hoje o Igor foi fundamental na nossa vitória, né? Iniciou a jogada do segundo gol, fez o terceiro gol e vai se credenciando, é lógico. A gente está de olho e a gente vai procurar sempre colocar os 11 melhores em campo, tendo, lógico, uma coerência, né? Lógico que o cara que é titular tem direito de uma hora ou outra jogar mal, oscilar um pouquinho e continuar como titular. Mas fiquei feliz com a atuação do Igor, acho que ele deu uma resposta positiva, tanto na marcação como na construção, né? Um cara que também não faz a gente perder no jogo aéreo, que é uma coisa que eu penso muito na hora de fazer as trocas. A gente começa a mexer muito, a gente não pode perder a consistência no jogo aéreo, porque o time dele tinha um jogo aéreo, muitos jogadores altos, né? Tinha 4, 5 jogadores com mais de 1,80 m. Então a gente vai construindo e é bom ter esses jogadores que tem um jogo aéreo bom para a gente não perder o controle nesse tipo de jogada. Para fechar aqui, Claudinei, Humberto da PUC TV, 2 temas. Primeiro, o Naninho, a galera ficou pedindo ali, os torcedores perto do banco, né? Pedindo ali o Naninho no jogo e mais para frente ali você colocou. Você é um treinador que atende a torcida ou que você tem a convicção na hora de substituir, assim, de acordo com a leitura do jogo? E sobre a Chapecoense, está numa pressão danada lá embaixo na tabela, o Vila tem que ser inteligente jogando lá em Chapecó diante da campanha ruim do adversário. É um cenário parecido com o da Ponte Preta, né? E do CRB. Quando o CRB a gente foi lá e venceu, time pressionado, vencemos o Avaí pressionado e a Ponte Preta a gente acabou perdendo. Né? Você viu o Mirassol, a gente foi lá, fez um baita jogo, o Mirassol tem ganho todos os jogos em casa depois da chegada do Monza, a gente conseguiu ir lá e fazer um grande jogo. Não vencemos, empatamos, podemos ter ganho o jogo. Então, assim, com relação ao pedido da torcida, é lógico, a gente fez 3-0, tem condição de botar o jogador, a gente coloca, né? Mas como eu falei, a gente tem que tomar cuidado, não é sair colocando todo mundo sem a necessidade no jogo. A hora que o jogo pede, a gente vai colocar os melhores, né? Que assim, a gente tem que fazer com a nossa convicção. Eu penso assim, quem quer agradar todo mundo, desagrada todo mundo. Né? Então a gente tem que, na medida do possível, colocar em campo os jogadores que o torcedor espera que entre em campo e tem essa ansiedade de ver jogar, essa ânsia de ver jogar, mas desde que não prejudique o contexto. Hoje não prejudicou a entrada do Naninho, a gente simplesmente voltou a ter 2 volantes lado a lado e botamos ele como meia ali, puxamos o Igor para a beirada do campo, o Igor faz o corredor ali também, conseguimos colocar o Naninho, mas para colocar mais cedo, é o que eu falei, vai tirar um cara com uma estatura melhor que ajuda no jogo aéreo e colocar um jogador que o nosso time começa a ficar muito baixo, né? A gente corre risco no jogo aéreo, jogo 2-0, você toma um gol, o jogo vira, muda, né? Muda o feitio do jogo, então a gente colocou quando a gente achou necessário, sempre que a gente puder agradar o torcedor, a gente quer agradar o torcedor, né? E só que não dá para agradar todo mundo, infelizmente. Obrigado.